Então, nossa última parte, concluindo aqui, né, a representação dos compostos por fórmula de linhas. Temos um segundo exemplo aqui, né, da bond line, onde a gente tem essas linhas aqui um pouquinho diferentes, né? Ao lado a gente tem a representação aí dos carbonos e hidrogênios. Então, cada pontinha tem carbono e em cada vértice também temos carbono e tudo que completa as ligações desses carbonos até eles fecharem 4 ligações, a sua tetravalência, vai ser hidrogênios. Lembrando que aqui, né, na fórmula de linhas, se a gente tem um tracinho só, como tá aqui, é uma ligação simples. Quando aparecer tracinho duplo, ligação dupla. Quando aparecer tracinho triplo, ligação tripla, tá? Isso vai acontecer bastante. Então, essa mesma fórmula aqui, representada em linhas, apresenta essa estrutura aqui na fórmula estrutural. Tá? A gente vai ver isso mais detalhadamente, né, assim que eu tiver disponível aqui em casa o meu quadro, né, para poder escrever para vocês. Eu vou mostrar exemplos aí, vou gravar umas videoaulas, talvez resolvendo uns exercícios, acho que ficaria mais claro, tá? Então, continuando aqui, depois das representações, a gente vai ter a classificação dos carbonos numa cadeia. Então, como os carbonos têm essa possibilidade de formar cadeias, né, de se ligarem entre si, formando cadeias carbônicas, eles podem ser classificados dentro dessas cadeias. Então, quando a gente vai classificar carbonos, a gente vai observar a quantos outros carbonos este carbono que eu vou classificar está ligado. Tá? Então, cuidado! A classificação de carbonos, ela se refere a quantos outros carbonos o carbono que eu estou observando está ligado. Então, outros elementos não contam na classificação de carbonos, somente carbonos. Então, a gente vai ter carbono primário, carbono secundário, carbono terciário e carbono quaternário, tá? São as 4 classificações possíveis. O que seria um carbono primário? O carbono primário é aquele carbono... De novo, passei muito. Vamos voltar. Carbono primário vai ser aquele carbono em que a gente observa a cadeia carbônica, né? Eu tô olhando aqui esse carboninho da ponta, tá? A quantos outros carbonos dessa cadeia ele tá ligado? Ele tá ligado somente a um outro carbono, que fica à direita dele. Então, eu chamo ele de carbono primário. O outro carboninho da ponta, ó, da ponta direita. A quantos outros carbonos ele tá ligado? Ele tá ligado a um outro carbono à esquerda dele. Então, eu chamo ele também de carbono primário. Tá? Eu deixei as outras ligações aqui em aberto, tá? Vocês imaginem que tem hidrogênios aí. Tá? Então, a gente só tem carbonos, né, ligados nesses carbonos da ponta, só tem um ladinho onde tem carbono. Então, se o carbono que eu estou observando está ligado a somente um outro carbono, eu vou chamar ele de carbono primário. Depois, os carbonos secundários, ó. Quando a gente observa eles na cadeia carbônica, e aí a gente olha para um lado, olha para o outro, tem carbono de um lado, carbono do outro. Então, se o carbono que eu estou observando está ligado a outros 2 átomos de carbono, eu chamo ele de carbono secundário. Ó, então, a gente tem os 2 carbonos do centro aqui dessa cadeia, ó. Carbonos secundários, porque a gente olha para a esquerda e olha para a direita, a gente tem carbonos. Tá? Então, os 2 lados têm outros 2 carbonos, então, secundário. O carbono terciário é aquele carbono que está ligado a outros 3 átomos de carbono. Então, olha a situação que a gente tem aqui, ó. Este carbono aqui está marcado como terciário, porque ele tem um carbono à sua esquerda, um carbono à sua direita e um carbono acima. Então, ele está ligado a 3 outros átomos de carbono. O carbono quaternário, então, tá ali ele, ó. Tá ligado a um carbono acima, um carbono abaixo, um carbono à esquerda e outro carbono à direita. Então, o carbono quaternário é aquele carbono que está ligado
a outros 4 átomos de carbono, tá? Essa é a classificação dos carbonos. Então, a gente pode pegar uma cadeia, seja ela curta ou longa, né? E a gente consegue classificar todos os carbonos dentro de uma cadeia. Tem uma exceção que costuma aparecer, tá? Dependendo do tipo de composto orgânico, onde a gente tem carbonos que não estão ligados a nenhum outro carbono. Quando acontece isso, a gente classifica ele como primário, tá? Então, cuidado, o carbono primário vai ser sempre aquele carbono que numa cadeia ele está ligado a um outro carbono, ou, em algumas exceções, vai ser o carbono que não se liga a carbono nenhum. Eu não vou dizer que ele não tem classificação, embora alguns autores digam, dependendo do livro que vocês pegarem para consultar. Mas a gente vai trabalhar como sendo primário também, tá? O carbono que não se liga a nenhum outro carbono a gente chama também de primário, tá? Então, tá aqui um resuminho para vocês, né, dos carbonos. E aqui, por fim, tá? Eu coloquei os tipos de ligação, né, as possibilidades do carbono, que é importante a gente fixar bem. Os híbridos possíveis, né, sp3, sp2 e sp. As geometrias equivalentes, né, o híbrido sp3 é sempre tetraédrico, o híbrido sp2 é sempre trigonal plano e o híbrido sp é sempre linear. E aqui tem o ângulo de ligação, tá? A gente não vai aprofundar nos ângulos, mas eles existem, tá? Então, vocês deem uma olhadinha aí, que pode aparecer alguma questão de vestibular, alguma questão de Enem, que pode solicitar aí para vocês o ângulo de ligação, tá, pessoal? Então, de introdução à química orgânica, estamos prontos. Até a próxima. Tchau, tchau!